Vamos começar com uma notícia que vai te deixar de queixo caído. A polícia espanhola interceptou um submarino carregado com 3 toneladas de cocaína vindo da América do Sul. Sim, você leu certo, com um submarino, daqueles que parecem saída de filme, mas que, na prática, é a prova de que o tráfico não conhece limites. E o pior, o destino final dessa carga era a Espanha, onde criminosos já estavam de braços abertos para receber o produto. Mas aqui vai a pergunta que não quer calar: cocaína não cresce em árvore, não anda sozinha e muito menos navega por conta própria. Alguém teve que bancar essa operação de alto risco, com direito a submarino e tudo. É a criatividade do crime organizado em sua forma mais audaciosa, e um lembrete de que, enquanto houver demanda, sempre haverá quem arrisque tudo para suprir o mercado. Agora, se você acha que isso é absurdo, espere até ver o que aconteceu em Samara. Um homem, claramente abastado, rodava tranquilamente em seu BMW X6, um carro que custa mais do que muitos brasileiros ganham em uma década, quando, do nada, o veículo pegou fogo. Até aí, nada demais, não fosse pela ajuda em que ele recebeu. Um grupo de motoristas de um caminhão de, digamos, transporte orgânico, parou para socorrê-lo. E como eles apagaram o incêndio? Com o próprio conteúdo do veículo. Primeiro, jogaram uma quantidade generosa do material sobre o capô. Quando viram que não era suficiente, o dono do BMW, em um gesto de desespero, ou de pura ironia, abriu o capô e eles completaram a obra com mais uma dose. O resultado? Um BMW que, além de queimado, agora fedia. Bom, você já entendeu. Mas, pasme, o carro foi salvo, o homem seguiu viagem e, pelo jeito, nem ligou para o aroma que ficou. Afinal, quando se tem dinheiro, até lixo vira solução, e a vida segue, cheirando mal, mas seguindo. Falando em coisas que não cheiram bem, o Roscosmos decidiu inovar. Ou pelo menos é o que eles querem que a gente pense. A Agência Espacial Russa anunciou que, em vez de enviar o robô fedor para missões interplanetárias, agora apostará em robôs centauros. Não, você não está sonhando. Robôs com corpo de cavalo e torso humanoide, montados em plataformas com rodas e pernas articuladas. Soa como piada. Até parece, mas eles juram que é sério. Pior, a base dessa tecnologia revolucionária vem de um protótipo criado ainda na União Soviética, em Leningrado. Ou seja, enquanto o mundo avança, o Roscosmos recicla ideias de décadas atrás e as vende como inovação. É o mesmo script de sempre. Eles se gabam de estar à frente do planeta, mas, na prática, estão escavando arquivos antigos para justificar verbas. A esta altura, não seria surpresa se o próximo projeto fosse um robô minotauro ou um titã cibernético. Afinal, se a mitologia grega já deu cerne para tantas histórias, por que não para a engenharia espacial russa? Talvez fosse mais útil convocar um conselho com os deuses do Olimpo do que insistir nesse teatro de avanços. Mas se o Roscosmos brinca de ficção científica, o Serban decidiu entrar para o rol da vergonha alheia. Um usuário do Twitter compartilhou um print de uma mensagem que recebeu do banco, e sim, aquele mesmo que deveria ser sério. O texto, em inglês, dizia algo como: seu crédito foi aprovado em condições especiais. Para liberá-lo, digite a senha, plágio e ou matar judeus. No início, o banco tentou se esquivar, alegando que era fake. Até que o cliente postou mais provas, e o Serban, sem saída, admitiu: foi um erro do sistema de geração automática de mensagens. Sim, porque nada como um algoritmo aleatório para transformar uma instituição financeira em piada internacional. Se isso não fosse triste o bastante, a cereja do bolo veio de Perm, onde uma aposentada recebeu sua pensão, em notas falsas. Ela só descobriu quando tentou pagar por suas compras e quase foi presa por passar dinheiro falso. Adivinha de onde vieram aquelas cédulas? Do mesmo banco que, agora, parece mais um circo do que uma instituição séria. E enquanto a Duma discute leis para punir quem imprime dinheiro falso, o Serban segue distribuindo notas de mentira como se fossem brinde. Agora, se você está planejando um divórcio, aqui vai uma lição de como fazer isso com estilo. Um homem no Cazaquistão decidiu celebrar o fim do casamento de uma forma épica. Alugou um cortejo de 60 SUVs de luxo, Lexus, Mercedes G-Wagon, Land Cruiser, Prado, só para chegar à sauna onde comemoraria a separação. Cada motorista recebeu o equivalente a 3,5 mil reais para participar do espetáculo, que durou horas e custou ao homem cerca de 1 milhão de rublos.
para ele, valeu cada centavo. Afinal, se a vida te dá um divórcio, por que não transformá-lo em um desfile de poder? É a prova de que, quando se trata de ostentação, não há crise que resista, nem mesmo o fim de um casamento. E por falar em excentricidades, a Turcomenistão nos presenteia com mais uma de suas tradições únicas. Todo ano, durante o Festival da Colheita, os melhores trabalhadores rurais recebem em presentes do presidente Berdimuhamedov. Desta vez, 43 agricultores ganharam televisores de 43 polegadas. Até aí, tudo bem, se não fosse pelo detalhe, eles mesmos tiveram que comprar os aparelhos, entregá-los na cerimônia e, então, recebê-los de volta como se fosse uma cortesia do governo. Quem não tinha dinheiro para comprar um novo? Simples, levou o velho de casa, embrulhou direitinho e fingiu que era novidade. É a arte de presentear a si mesmo com o que já é seu, mas com o aval do Estado. Uma prática tão absurda que quase dá inveja. Imagina só se isso pegasse por aqui, todo mundo levaria seus próprios pertences para o trabalho, embrulharia com papel bonito e sairia feliz por ter ganhado um presente. Zero custo, todo mundo sai satisfeito e, de quebra, a economia agradece. Genial, não? No fim das contas, o que todas essas histórias têm em comum? Elas mostram que, não importa onde você esteja, a criatividade, para o bem ou para o mal, nunca falta. Seja traçando rotas submarinas para o tráfico, apagando incêndios com métodos questionáveis, reciclando tecnologias antigas como se fossem revolucionárias, distribuindo mensagens ofensivas por engano ou inventando maneiras de se presentear com o próprio dinheiro, uma coisa é certa, o mundo nunca deixa de surpreender. E, se você está se perguntando por que não falamos mais de países vizinhos, eis a resposta: porque a realidade deles é tão surreal que, às vezes, parece até ficção. Mas, como bem sabemos, a verdade supera qualquer inventividade. E enquanto você ainda tenta processar a lógica por trás de um país onde as pensões das avós mal dão para sobreviver, mas, ao mesmo tempo, são suficientes para financiar esquemas de doações obrigatórias entre parentes idosos, como se fosse um imposto familiar retroativo, a realidade russa nos presenteia com mais um capítulo de seu manual de absurdo institucionalizado. Por quê, afinal? Por que simplesmente aumentar as aposentadorias quando você pode criar um sistema onde os próprios aposentados são convencidos a devolver a parte do que recebem, como se fosse um gesto de gratidão pelo privilégio de envelhecer em Terra Santa? Olhem, avó, seu benefício foi reajustado. Agora nos dê metade de volta, senão o Putin fica triste. Mas se você achava que isso era o auge da criatividade burocrática, espere até conhecer os avanços da medicina russa, onde a transplantação de órgãos ganha contornos tão inovadores que até o Dr. Frankenstein se sentiria ultrapassado. Imaginem a cena: um cidadão entra em um hospital para doação de rim, e sai sem o próprio, substituído por nada. Ou pior, por uma nota fiscal de serviço prestado assinada por um cirurgião que, provavelmente, confunde anestesia com vodka barata. Desculpe, camarada, mas sua foi requisitada para o bem maior. Aqui está seu recibo e uma garrafa de Kolinskaya para dor. E o mais impressionante: isso não é ficção distópica, mas um vídeo viral vindo direto de Moscou, mais precisamente do distrito de Chamovniki, onde a linha entre crime organizado e serviço público é tão tênue quanto a moral de um oligarca em dia de crise. Falando em crime organizado, enquanto dois clãs de Dvorniki, aqueles heróis anônimos que varrem as calçadas russas com a mesma paixão com que um burocrata assina decretos inúteis, travavam uma guerra territorial por controle das Zakladki, aqueles esconderijos de drogas que florescem como cogumelos após a chuva, a motivação do conflito era tão surreal quanto o cenário: ou eles brigavam por quem teria o privilégio de distribuir entorpecentes nas ruas, ou eram, na verdade, eco-guerrilheiros da seita Greta Thunberg, intoxicados por cheirar sal de degelo, sim, aqueles cristais brancos que derretem o gelo e, aparentemente, também o cérebro. Companheiros, eles estão poluindo a mãe Rússia com lixo não reciclável. Pegue suas pás e seus reagentes químicos, hoje a revolução é verde e alucinógena. Enquanto isso, em um centro oficial da Volvo, porque nada dizem confiança como uma concessionária que contrata bandidos para vandalizar os próprios carros que depois consertam por preços astronômicos, uma quadrilha era flagrada em pleno ato, quebra, arrebenta, risca, e depois cobra do cliente pelo serviço de restauração. O esquema era tão bem azeitado que os criminosos até filmavam seus feitos para prestar contas aos chefes, provando que, na Rússia, até o crime organizado tem KPIs e relatórios de desempenho. Ivan, você só amassou 3 faróis hoje.
O meta era 5. Da próxima vez, use o pé de cabra com mais entusiasmo, Blia. E se você achava que a loucura se limitava às ruas, espere até ver o que acontece nos bastidores do Ruski Tonicheskoi, nossa seção favorita de absurdo filosófico eslavo. Em Cherepovets, por exemplo, a direção de uma policlínica ferroviária decidiu que portões sem muro eram a solução ideal para algo. Ninguém sabe ao certo para quê, mas o fato é que, todas as noites, esses portões são trancados com cadeado, como se fossem proteger um tesouro nacional ou, mais provavelmente, como um ritual para manter os demônios do capitalismo fora do sagrado solo soviético. Primeiro, construímos o muro. Depois, colocamos os portões. Mas por que seguir a lógica quando podemos pular direto para o surreal? Explica um morador local, enquanto o Nebesny Dvornik, aquele zelador celestial que, segundo a mitologia russa não oficial, abre e fecha os portais da realidade todas as manhãs, suspira ao fundir a fechadura com um sopro de vodka pura. E assim seguimos, descendo cada vez mais fundo no poço sem fundo que é a Rússia Katolicheskaya, onde, a cada camada de absurdo, descobrimos que o fundo é, na verdade, apenas outra plataforma para pular de cabeça em mais insanidade. Em Voloda, por exemplo, uma ponte perigosa, daquelas que parecem feitas de palitos de fósforo e orações, foi consertada da maneira mais russa possível. Em vez de reconstruí-la, decidiram instalar 3 tipos diferentes de grades de proteção, cada uma mais torta e ineficaz que a outra. Por que gastar com uma ponte nova quando podemos transformar essa em uma instalação de arte contemporânea? Chame o MoMA. Deve ter pensado o engenheiro responsável, enquanto contabilizava o custo das grades, suficiente para construir 2 pontes novas, claro. E então chegamos ao ápice do debate nacional, a lei contra a violência doméstica, que, como tudo na Rússia, virou um circo de hipocrisia e performance machista. O movimento Sorok Sorokol, aqueles 40 vezes 40 barbudos que se autoproclamam guardiões da moral tradicional, organizou um protesto com o sugestivo nome Mãos Fora da Família, onde defendem que, dentro de casa, o homem deve ter carta branca para bem, para tudo. Uma família tradicional é sagrada, um homem, uma mulher, 2 ou 3 crianças, por causa do capital maternal, e umas boas palmadas nas sextas-feiras, porque domingo é dia de Deus, e ninguém quer competir com ele. Para ilustrar sua causa, criaram um cartaz épico, um machão barbudão lutando no braço de ferro com Satanás, sim, aquele Satanás, com chifres e tudo, enquanto atrás deles uma ex-apresentadora de TV que, ironicamente, já denunciou violência doméstica, segura um livro de leis com cara de quem gostaria de estar em qualquer outro lugar. Detalhe: o barbudão foi identificado como Jamie Dornan, o astro de 50 tons de cinza, o que levanta a questão: o movimento Sorok Sorokol está, na verdade, promovendo o BDSM como estilo de vida familiar? Camaradas, a chibata não é violência, é tradução. E como se não bastasse, em Krasnoyarsk, a igreja local decidiu que nada ensina melhor os valores patrióticos às crianças do que uma apresentação de tiro com pistolas Makarov. Por que brincar de soldadinho quando você pode atirar de verdade? Zahodnu, devem ter pensado os organizadores, enquanto pequenos dedos apertavam gatilhos sob o olhar orgulhoso de padres e oficiais. As fotos, é claro, vazaram, mas a polícia não viu problema algum. Afinal, é só um treinamento espiritual com munição real. Se Jesus expulsou os mercadores do templo com um chicote, por que nossos filhos não podem aprender a expulsar os demônios com um 9mm? E assim, queridos amigos, a Rússia continua nos provando que, não importa quão fundo você pense que o poço vai, sempre há mais um degrau e ele está coberto de gelo, sem corrimão, e com um Dvornik bêbado rindo enquanto você escorrega. Eis que a santíssima tradição russa de transformar o absurdo em dogma sagrado atinge novos patamares. Quem questiona, claro, é um herege sem fé ou, como dizem por lá, um que não entende a graça divina de um menino de Krasnoyarsk levar para a escola um projétil de 33mm como se fosse um lanche espiritual. Ah, mas era só para a igreja, diria o garoto, se não estivesse ocupado cavando trincheiras no quintal da dacha dos pais enquanto eles, convenientemente, estavam na dacha Anleia-se, bebendo vodka com o padre local. A escola, é claro, entrou em pânico não pelo projétil, mas pela burocracia, e agora, camaradas? Chamamos a FSB ou só rezamos? No fim, decidiram que o melhor era fingir que nada aconteceu, afinal, em um país onde até os anjos carregam Kalashnikovs, um projétil solitário é quase um sinal de paz. Fala-se muito em luxo pesado por aqui, mas nada se compara ao glamour apocalíptico da marca Lari ou, para os íntimos.
Um nome que soa como o latido de um cão raivoso, mas que na verdade é a sigla de ventilação carcerária do corpo, em tradução livre. Suas roupas. Um homagem aos uniformes dos campos de concentração nazistas, porque nada diz a alta costura como o tecido que vestia prisioneiros em Ravensbrück ou Dachau. Mas é só moda, relaxa, diriam os estilistas, enquanto ajustavam as costuras com o mesmo zelo de um capo ajustando as cotas de trabalho. O público-alvo. Aqueles que querem parecer que sobreviveram a um gulag, mas sem o incômodo de ter de cavar valas comuns. Depois de um escândalo que fez até os hipsters de Berlim torcerem o nariz, a coleção foi retirada do mercado. Como assim? Ninguém viu o problema? Perguntam os executivos, enquanto queimam os estoques restantes em uma fogueira que, coincidentemente, lembra muito os fornos de Auschwitz. Mas não se preocupem, o capitalismo sempre encontra um jeito de monetizar até o Holocausto. E falando em monetizar tragédias, a Tiffany Co. foi vendida por 16,2 bilhões de dólares, uma soma tão astronômica que faz até os oligarcas russos coçarem a cabeça. Será que dá para comprar um iate e um clube de futebol com isso? Para colocar em perspectiva, com esse dinheiro, a Rússia poderia reconstruir a Síria 2 vezes ou comprar a Ucrânia inteira, se é que ainda não tentou. Mas não, preferiram dar para o Louis Vuitton, porque nada diz ao amor eterno como um conglomerado francês sugando o último suspiro de uma joalheria icônica. Enquanto isso, no Ministério das Finanças russo, o ministro Anton Silonov promete acelerar o gasto dos recursos federais, ou, em tradução honesta, vamos roubar mais rápido, camaradas, antes que o rublo desabe de vez. Afinal, com a velocidade que os funcionários públicos russos trabalham, daqui a pouco o orçamento nacional vai ser medido em Bitcoin e promessas de Putin em discursos de Ano Novo. Mas a verdadeira inovação vem do setor farmacêutico. A rede Samsung Pharma, em Perm, agora oferece crédito express para comprar remédios caros. Saúde é um direito, mas pagá-la é um privilégio, parece ser o lema. Com juros de 23% ao ano, um verdadeiro presente de Natal, como diria um agiota com diploma de economia. Funciona assim: você entra na farmácia com uma receita e uma dor no peito, sai com um empréstimo que vai doer mais que um infarto. Não se preocupe, camarada. Em apenas 12 meses, você paga o triplo pelo seu insulina. E se não conseguir? Bem, a Rússia tem muitas maneiras criativas de lidar com dívidas. Dica: não olhe para o porão da FSB. E se você achava que a vida não podia ficar mais surreal, conheça o fã do HC Sibir que teve seu telejornal rock interrompido por sujeitos armados com papéis de penhora. O homem devia 19 mil rublos em taxas de reforma do prédio, uma ninharia, equivalente a meio tanque de gasolina ou 3 garrafas de vodka decente. Mas não, a justiça russa não brinca em serviço. Enquanto o Akbars marcava gols, os oficiais martelavam sua porta como se fosse o juízo final. Quando finalmente abriu, o homem, em um ato de resistência heroica, ou teimosia alcoólica, recusou-se a desligar o jogo. Vocês podem levar minha TV, mas não meu orgulho de siberiano, deve ter pensado, enquanto os Priberon lhe explicavam, com a paciência de um professor de jardim de infância, que em dívidas são como vodka, quanto mais você ignora, pior fica. No fim, levaram o aparelho mesmo assim, mas não sem antes o fã jurar vingança, provavelmente envolvendo um machado e uma noite escura. Notem que, em 2015, uma mulher no Tatarstão defendeu seu televisor com um machado contra Priberon. A moral da história? Na Rússia, a TV é sagrada. O resto é negociável. E por falarmos em machados, em Saratov, 2 homens de 59 e 65 anos decidiram que uma simples bebedeira não bastava, era preciso arte. O convidado, após a 10ª dose de algo que talvez fosse vodka, começou a cantar a mesma música em loop, como um disco arranhado tocado por um demônio bêbado. O anfitrião, em um acesso de lucidez alcoólica, tentou ligar para a neta. O convidado roubou o telefone e xingou a menina. Foi aí que a Rússia mostrou seu lado poético. O anfitrião pegou um machado e acertou a cabeça do artista 10 vezes, como se estivesse batendo em um tambor de guerra. Por que 10 vezes? Perguntarão os leigos. Porque na Rússia, você não faz as coisas pela metade, seja em crimes passionais, seja em genocídios. E sim, o homem sobreviveu. Porque até o diabo tem medo de matar um russo bêbado. Para fechar com chave de ouro, um avô em 2018 resolveu que, se o DJ da festa não tocasse suas músicas, ele mesmo faria a playlist à bala.
Não sabemos se era Ludmila Gurchenko, Alla Pugacheva ou o hino soviético, mas o fato é que o velhinho sacou uma arma e atirou no pobre coitado. Respeito aos mais velhos, gritaram os presentes, enquanto o DJ caía no chão como um saco de batatas. Isso não é violência, é cultura, diria algum deputado da Duma, enquanto aprova leis para censurar memes mas deixa idosos armados soltos por aí. E por falarmos em cultura, nada como a pérola do deputado Andrei Palkin, explicando por que o projeto de lei sobre agentes estrangeiros é, na verdade, um presente de Deus para a pátria. Hoje, considero necessário algum tipo de limitação. Vocês sabem que há granas da CIA, do Mi-6. Nota, ele não sabe. Ninguém sabe. Mas na Rússia, acusar sem provas é um esporte nacional. Precisamos proteger nossa soberania. Ou seja, calar quem pensa diferente, porque nada diz a democracia como um regime que trata dissidentes como ratos de laboratório. Em resumo, queridos amigos, a Rússia não é um país. É um experimento social sem freios, onde deputados legislam com base em teorias da conspiração, avós atiram em DJs por mau gosto musical, e crianças levam munição para a escola como se fosse um sanduíche. E o mais assustador? Eles não veem problema nenhum nisso. Ah, mas não se enganem, nesse circo de horrores, até a quinta coluna, esse bicho-papão que assombra os sonhos do Kremlin vira piada. Porque, vejam só, enquanto o regime caça traidores com a precisão de um elefante em uma loja de porcelana, os verdadeiros inimigos da Rússia não são os opositores, mas a própria lógica. Como pode um país que confunde patriotismo com paranoia, democracia com ditadura disfarçada e a limpeza ideológica com limpeza étnica light? E falando em limpeza, nada como um bom blia para justificar o expurgo, melhor jogar fora o bebê com a água suja, não é mesmo, Tovaris? Dizem os mesmos que, em nome da democracia com características russas, transformam leis em macacos de imitação baratos. Macrotia? Não, macaronia, porque esse teatro do absurdo não tem nada de grande, só de grotesco. Democracia que se preza tem limites, sim, mas limites para proteger, não para esmagar. Aqui, porém, o limite é você, sua opinião, seu voto, seu direito de não aplaudir quando o palhaço no poder solta mais uma pérola de sabedoria como a Akasha Nagolov, Nasha Lyubimayaeda. Sim, deputado Palkin, estamos olhando para você. Ah, o lendário Vladimir Palkin, ou melhor, deputado Palkin, de séries, um homem que, em 2005, faturou 600 milhões de rublos, sim, você leu certo, enquanto articulava frases com a elegância de um trator bêbado. Esse mesmo gênio que, entre uma declaração surreal e outra, nos ensina que jogar fora o bebê é um preço pequeno a pagar pela pureza ideológica. Pureza essa que, claro, não se aplica aos seus próprios bolsos, sempre cheios o suficiente para comprar não uma, mas várias dachas enquanto o povo come, bem, caixa, obviamente. E como não rir, ou chorar, quando a ironia bate à porta? Lembram do concurso para batizar a lancha do Omon? Nós sugerimos a Selaviche a uma homenagem ao espírito inquisitorial do regime. Mas o público, sábio, elegeu a Musorovoz a um caminhão de lixo. Poesia pura. Porque, no fundo, é isso que eles são, uma máquina de triturar dissidência, sonhos e, claro, qualquer resquício de dignidade. E se você acha que isso é exagero, espere até ver o próximo episódio, onde deputados discutem se o Sol gira em torno da Terra ou se a Ucrânia é, na verdade, um holograma da CIA. Então, queridos espectadores desse reality show geopolítico, assinem o canal, apertem o sininho e preparem a pipoca. Aqui você terá canções patrióticas, com letras escritas por chatotes, danças folclóricas, coreografadas por generais, e o melhor tamada do leste europeu porque, afinal, nada une um povo como a certeza de que, amanhã, a piada pode ser com você. Música épica de fundo, misturada com risadas enlatadas e o som de um tanque ligando.